you take that as a compliment? You cannot. I refuse you to insult Michael. He's a friend of mine. I love him, and I don't like people making... Dizem que Michael Jackson morreu por causa de um erro médico. Mas Diana Ross jura que a história é muito mais pesada. Segundo ela, poucos dias antes de morrer, Michael teria soltado no ouvido dela 5 nomes. 5 nomes gigantes da música negra. Gente poderosa, lendas, pessoas que o Michael dizia que estavam colocando pressão, traindo ele pelas costas, deixando ele paranoico no fim da vida. E o mais pesado, não eram desconhecidos aleatórios. Eram lendas, gente que trabalhou com ele, gente que ele confiava, gente que literalmente tinha muito a ganhar no segundo que ele partisse dessa pra melhor. Enquanto o mundo estava em choque vendo a ambulância levando Michael Jackson às pressas, esses 5 nomes já estavam sendo comentados em conversas secretas em mansões de Beverly Hills, e esses nomes foram contados para a única pessoa que o Michael confiava tanto, a ponto de querer deixar os filhos dele sobre os cuidados dela caso algo acontecesse. Diana Ross. E ela sumiu da mídia, não apareceu no memorial, não quis papo com a imprensa, ignorou até ligações da própria família Jackson. A única coisa que ela falou foi: Michael me avisou sobre eles. Eu sou o Lucas Cinti, já se inscreve no canal, deixa o like. Pela primeira vez, a gente vai abrir os arquivos mais obscuros e envolvendo esse caso, envolvendo 5 nomes que, segundo Diana Ross, podem ter ligação direta ou indireta com a morte de Michael Jackson. Primeiro, Quincy Jones. No dia em que Michael Jackson morreu, enquanto o planeta inteiro estava surtando sem entender nada, Quincy Jones ficou lá, de boa na casa dele em Bel Air, olhando pra TV e soltou super calmo. Eu sabia que uma hora isso iria acontecer. Quincy Jones não era só o produtor de Michael Jackson. O cara literalmente ajudou a construir o mito, pressionou ele até o limite e no fim virou praticamente uma das pessoas que Michael Jackson nunca conseguiu se desvincular totalmente. A história dos dois começou muito antes, lá em 5 de agosto de 1982, dentro do Westlake Studio. O estúdio estava pegando fogo de tão quente, os cabos espalhados pelo chão, e Michael Jackson, só com 23 anos, repetindo vários takes de Billie Jean, enquanto Quincy observava tudo no maior silêncio. Mas naquela noite, não era só sobre deixar a música perfeita, era um momento em que Quincy percebeu que aquele garoto que ele conheceu na Motown já tinha virado algo gigantesco. Uma força absurda que nem o próprio mentor conseguiria controlar totalmente. Conforme a fama de Mike explodia, a tensão em volta dele só aumentava. Na turnê Bad, em 87, nos bastidores em Oklahoma, alguém soltou o nome de Quincy Jones, e Michael simplesmente travou. Sombras ficaram duros, a respiração toda desregulada, mãos tremendo. Geral ficou tipo: que foi isso? Gente da equipe disse que parecia que algo perigoso tinha entrado na sala. Ele não explicou nada, só mandou baixinho: não fala o nome dele, e saiu. Ninguém teve coragem de perguntar, porque quando o Michael ficava assim, dava pra sentir que tinha algo bem mais pesado por trás. Esse clima virou algo ainda mais tenso numa noite chuvosa em 19 de fevereiro de 1990, quando Michael apareceu na casa da Diana Ross já à tarde da noite, depois das 22 horas. A jaqueta estava encharcada, a voz toda falhando, ele estava claramente abalado. Quando Diana perguntou o que tinha rolado, ele chegou perto dela e soltou: Quincy sabe de coisas que podem acabar comigo. Só que ele não quis entrar em detalhes. Ficava repetindo que tinha a ver com a música, os contratos e as pessoas que controlavam tudo nos bastidores. E aí, do nada, ele saiu da casa dela depois da 1 da manhã, deixando Diana completamente em choque, em silêncio. Durante as polêmicas de Michael, desde as acusações de 93 até as tretas com a Sony em 2002, o julgamento em 2005, os rumores só cresceram. Os bastidores, a galera da indústria, cochichava que Quincy Jones tinha ligação com executivos de olho no catálogo de Michael, e que Quincy Jones teria ficado meio mordido depois de ser deixado de fora dos álbuns Dangerous, History e Invincible. Um ex-funcionário da Sony chegou a vazar que Quincy sabia de tudo que rolava por trás das portas fechadas, dando a entender que ele não era só um cara assistindo de longe, mas alguém com conexões pesadas dentro da máquina que Michael acreditava estar tentando controlar ele. E ele vivia dizendo que certos nomes nunca deveriam ser citados perto dele. Em uma entrevista em Nova York, Quincy Jones soltou na maior calma do mundo: Michael roubou muita coisa. Ele não é o que as pessoas acham que ele é. Aquilo bateu mais forte que qualquer manchete de tabloide, porque não vinha de um desconhecido da mídia, vinha de um cara que um dia chamou Michael de filho musical. E aí tem a pergunta que ninguém consegue responder: o que rolou entre os dois para deixar marcas tão pesadas assim no Michael? Quincy nunca explicou. 9 anos depois da morte do Michael, numa entrevista em 2018,
Ele soltou várias bombas, disse que Michael era ganancioso, mentiroso e escondia segredos obscuros. E o jeito que ele falou não parecia saudade, parecia mais alguém fechando uma treta antiga, sabendo que o outro lado não podia mais responder. Os fãs surtaram. A família Jackson ficou possessa, mas pra quem já tinha visto Michael travar só de ouvir o nome do Quincy, sentiu algo pior. Tipo uma confirmação gelada de que tinha coisa ali muito mais pesada do que o público jamais viu. Até hoje, ninguém sabe se o Quincy estava tentando proteger o Michael, atacar ele ou resolver mágoas antigas. Ninguém sabe quais segredos Michael achava que Quincy carregava, mas o fato é, o medo era real, o tremor era real. A noite que o Michael abriu o coração para Diana Ross também foi real. 2. Tommy Mottola, o antigo chefão da Sony Music. Quando Michael Jackson subiu no palco Harlem em 9 de julho de 2002, com o microfone na mão e soltando que Tommy Mottola era um diabo, racista, perigoso, todo mundo da indústria não levou a sério. Deram risada, ignoraram, falaram que a fama tinha afetado a cabeça dele de vez, só que quem tava perto sabia que aquilo não era cena, nem drama pra chamar a atenção. O medo dele era real, e vinha crescendo fazia mais de 10 anos. Tommy não era só um chefão da música, ele era o cara que controlava o império da Sony, a gravadora mais poderosa do planeta. Um homem com influência pesada, muito além dos discos e das paradas musicais. Tudo começou por causa do catálogo. Em 1985, o Michael Jackson deixou a indústria em choque ao comprar o catálogo da ATV, que incluía praticamente todas as músicas dos Beatles. Na época, o acordo custou cerca de 47,5 milhões de dólares. Só que nos anos 2000 isso virou outra parada. O valor explodiu para centenas de milhões, talvez bilhões. E aí entrou em cena a Sony, com dinheiro, interesse e motivo de sobra para querer esse controle. Do nada, a maior joia da indústria musical estava na mão de um artista negro que não aceitava ser controlado. E no meio dessa guerra estava Tommy Mottola, o chefão da divisão musical da Sony. E o cara também fazia a ponte entre a empresa e os catálogos. A partir daí, Michael começou a sentir que o jogo estava virando contra ele, como se cada reunião fosse uma armadilha, cada contrato apertasse mais o circo ao redor dele. Tudo explodiu de vez na era Invincible, entre 2001 e 2003, quando Michael entrou em guerra aberta com a Sony. A divulgação do álbum foi cortada, os investimentos diminuíram, as reuniões tinham um clima de tensão total. Michael dizia que a Sony estava sabotando a carreira dele, e Tommy negava tudo, mas começaram os burburinhos de bastidores. Gente sussurrando que os executivos da Sony já estariam montando planos de emergência para pegar o catálogo da ATV, caso as dívidas de Michael saíssem do controle. Quando isso chegou no ouvido do Michael, ele ficou furioso. Comentou com poucas pessoas próximas que a Sony estava basicamente tentando empurrar ele pro colapso financeiro. Anos depois, um ex-funcionário da Sony afirmou que Tommy Mottola conhecia cada detalhe dos bastidores, todos os planos internos e principalmente todos os pontos fracos de Michael. Para muita gente, aquilo deixou de ser só uma briga de negócios. Parecia um jogo estratégico para desmontar Michael aos poucos. E aí também entra a história de Mariah Carey, que deixou tudo ainda mais pesado. Ela foi casada com Tommy e durante anos ela acusou Tommy de controlar cada detalhe da vida e da carreira dela. Vigiava ela, manipulava, pressão psicológica. Se ele conseguiu fazer isso com Mariah Carey, uma das maiores artistas do planeta, até onde que ele iria com Michael Jackson? Tommy não era só poderoso, ele era o tipo de cara que mandava em tudo nos bastidores, onde carreiras podiam nascer ou morrer sem ninguém perceber. E é por isso que o que Diana Ross contou pesa tanto. Longe das câmeras, em conversas bem reservadas, ela deixou escapar que Michael falava do Tommy com medo de verdade. A família da Diana Ross lembra de vezes em que ele chegava na casa dela destruído, ansioso, falando baixo sobre gente querendo o catálogo. Ele nunca soltava o nome do Tommy na frente de todo mundo, mas nem precisava, o clima já entregava tudo. Em abril de 2009, nos ensaios de This Is It, aquele clima de medo já estava no limite. Kenny Ortega, diretor da turnê, recebeu um e-mail que depois acabou sendo usado no tribunal, com uma fala pesada de Michael. Se eles não conseguem me controlar, vão tentar me destruir. Ele quase nunca citava nomes diretamente, e quando citava, dava pra ver a tensão. Ele olhava por cima do ombro, como se realmente achasse que alguém poderia estar escutando. E aí veio 25 de junho de 2009, o dia em que o mundo recebeu a notícia da morte de Michael. O choque foi imediato, global, como se o tempo tivesse parado por alguns segundos. Mas enquanto o planeta ainda estava tentando processar o luto, outra história começou a acontecer nos bastidores. As ações da Sony subiram, o valor do catálogo da TV disparou,
as músicas do Michael voltaram a vender em massa. Em poucos meses, a empresa lucrou mais de 1,5 bilhão de dólares com tudo que envolvia o nome dele. Era justamente o catálogo que ele tinha lutado tanto para manter. O mesmo que ele dizia precisar proteger a qualquer custo, de repente, virou o maior ativo da Sony. Por que Michael foi tão direto contra o Tommy em 2002? Por que ele resolveu expor tudo daquele jeito sem filtro nenhum? Por que ele usava palavras como diabo, perigoso, em vez de críticas mais cuidadosas que todo mundo na indústria costuma fazer? Para Michael, aquilo não era só negócio de gravadora, era sobrevivência. Tommy Mottola era o cara no centro da Sony. Michael tinha certeza de que havia interesse pesado nesse catálogo. E quando ele morreu, a Sony acabou ficando com tudo. Na visão do Michael, ele era alguém poderoso bastante para representar uma ameaça real. 3. Jermaine Jackson. As suspeitas não vinham só de fora. Algumas também vieram de dentro da própria família. O nome que volta e meia aparece em teoria de fãs é justamente alguém que, em tese, deveria estar do lado do Michael. Jermaine Jackson. Por anos, o público comprou a imagem de Jermaine como o irmão mais velho, mais centrado, bonitão, articulado, o equilibrado do Jackson 5, aquele que parecia entender o jogo da fama melhor do que os outros. Só que por trás dessa imagem controlada, existem contradições, tensões antigas, uma competição absurda entre os irmãos. A história quase sempre começa com a frase que Jermaine soltou para a imprensa em 2009, e que pegou o mundo de surpresa. Michael deveria ter morrido em 1984. Falou isso de forma bem clara, lembrando do acidente do comercial da Pepsi. E a frase caiu pesada, porque irmãos não falam assim. Irmãos sofrem juntos. Irmãos não ficam reescrevendo a própria linha do tempo da morte do outro. Só que o Jermaine já tinha esse histórico de atitudes questionáveis. Em 2005, quando Michael estava atolado em problemas legais depois do julgamento, Jermaine assinou um contrato meio escondido para organizar shows usando o nome de Michael sem autorização. Depois ele disse que era para salvar a família Jackson financeiramente, mas essa parada vazou e só piorou as coisas entre os irmãos. Michael se sentiu usado, exposto, traído, e foi a primeira vez na vida que ele ficou meses sem falar com Jermaine. Para pessoas próximas, ele dizia que o irmão tinha parado de enxergá-lo como um irmão e começado a ver ele só como uma marca. Com o tempo, também começaram a rolar rumores discretos em Hollywood de que Jermaine queria ocupar mais espaço nos bastidores da carreira do irmão. Alguns dizem que ele teria interesse em se aproximar do controle do espólio do Michael. Outros falavam em ressentimento pelo fato de Michael ter virado o maior nome da família e não ele, mas nada disso se compara ao que aconteceu em 25 de junho de 2009. Antes do UCLA confirmar a morte, antes dos médicos falarem oficialmente qualquer coisa, antes de qualquer comunicado público, Jermaine apareceu na frente das câmeras e disse ao mundo todo que Michael Jackson tinha morrido. Ele anunciou a morte do irmão antes do hospital. Isso abriu várias perguntas. Como ele sabia? Quem contou primeiro? Por que ele estava tão preparado assim para falar isso? Na hora ninguém confrontou. O mundo estava em choque, em luto, assistindo tudo ao vivo. Não parecia o momento de questionar o irmão na televisão. E também tem a Diana Ross, uma das poucas pessoas que o Michael realmente confiava a ponto de citá-la no seu testamento. Ela conhecia a família Jackson de perto como ninguém. Uma vez ela teria comentado de uma forma bem discreta para um amigo: entre Michael e Jermaine sempre teve uma guerra que eu nunca entendi. Muita gente acredita que tudo isso começou lá atrás, antes da fama, antes do dinheiro. Isso começou nos primeiros anos do Jackson 5, quando Jermaine achava que seria a grande estrela da família. Só que, aos poucos, Michael foi tomando esse espaço e acabou ofuscando completamente o irmão. Foi a voz de Michael que a Montal escolheu para liderar o som que o mundo inteiro ia ouvir. Jermaine nunca falou abertamente sobre ressentimento, mas também não precisava. Algumas escolhas já dizem isso. Quando ele decidiu ficar na Montal, enquanto o resto dos irmãos seguiu com Michael para a CBS Records, a indústria viu como uma simples decisão de carreira. Mas gente de dentro diz que era bem mais profundo que isso. Isso era uma divisão na família que nunca foi realmente resolvida. Mesmo quando pareciam juntos, sorrindo para câmeras, mesmo quando dividiam um palco, existia uma tensão ali. Eu invisível, como um ruído constante por trás da música. Uma vez, Michael teria desabafado com alguém próximo: o Jermaine quer liderar, mas eu nunca nasci para seguir ele. Nos últimos anos de Michael, a relação entre ele e o Jermaine virou meio que um vai e volta estranho. Fases de trégua, umas reconciliações rápidas, longos períodos sem se falar. O Jermaine muitas vezes falava pela família, mesmo quando o irmão
não queria isso. Ele também acabava usando o nome do irmão em negociações, porque sabia que todo mundo ia prestar atenção no nome de Michael Jackson, mais do que o nome de Jermaine. Quando Michael morreu, Jermaine apareceu logo na frente. As entrevistas, reuniões de família, comunicados para a imprensa. Para alguns, parecia uma tentativa de controlar a situação. E dentro da família rolaram rumores de que o Jermaine queria ter mais influência no espólio. Queria controlar a narrativa e até o jeito de como o legado do Michael seria lembrado. Só que os nomes escolhidos no testamento não foram o dele. Foram de John Branca e John McClane. E a responsável legal pelos filhos de Michael também não era ninguém da família Jackson. Era Diana Ross. Essa escolha deixou a família inteira fora de decisões importantes. Mas no caso do Jermaine, isso parece ter batido de um jeito ainda mais pessoal. Ele vivia falando que teria feito diferente e de como o espólio acabou afastando a família Jackson das decisões importantes. Para as pessoas próximas, era uma mistura de frustração com a ambição que ficou evidente depois. Jermaine sempre disse que nunca quis machucar Michael, mas dentro do mundo da indústria da fama, onde legado e controle pesam mais do que qualquer intenção, cada atitude acaba sendo interpretada de 1000 jeitos diferentes. E no fim, ficou essa imagem complexa, cheia de camadas, que até hoje divide opiniões e alimenta teorias. 4. LaToya Jackson. A irmã que disse na cara foi assassinato. A morte de Michael Jackson sempre teve duas versões. A oficial, que termina no UCLA Medical Center, e a versão das sombras, cheia de rumores, conversas de bastidores, teorias. E no meio disso tudo, está a única pessoa da família Jackson que nunca pareceu seguir o roteiro. LaToya Jackson. Ela não esperou meses, nem semanas. Poucos dias depois da morte do Michael, apareceu nas câmeras com um olhar intenso e mandou a frase que até hoje ecoa: Michael foi assassinado. Isso foi uma conspiração. Diferente do resto da família, que tentava medir palavras, LaToya foi direto ao ponto. Falou de gente poderosa, disse em voz alta aquilo que muita gente até tinha medo de comentar. Mas aí tem uma pergunta: o que levou ela a falar tudo isso? A resposta parece vir de anos de conflito, dentro da indústria, dentro da família Jackson e até dentro da própria vida dela. Rupturas que começaram muito antes da morte de Michael. Para entender a revolta de LaToya em 2009, bora voltar para 93. Naquele ano, ela apareceu em uma coletiva em Tel Aviv, segurando uma folha de papel com as mãos tremendo. Ela acusou o próprio pai, Joseph Jackson, de abuso. Disse que Michael estava sendo manipulado por pessoas muito poderosas. Falou que a família tinha protegido gente perigosa e que ela tinha medo real pela vida do irmão. Só que o mundo inteiro meio que virou a cara. E dentro da própria família Jackson, o impacto foi imediato. Cortaram relações com ela. Os fãs chamaram ela de traidora. Só que anos depois, quando o julgamento da AEG e os diários vazados mostravam o quanto Michael realmente estava vulnerável, aquelas falas antigas da LaToya começaram a ganhar outro peso. E é aí que muita gente esquece uma parte importante da história. Durante os anos 90, LaToya viveu cercada por empresários controladores e pelo marido abusivo dela, Jack Gordon. Ela foi forçada a fazer ensaios para Playboy, contratos com tabloides e entrevistas super sensacionalistas. Depois, LaToya disse que o marido dela ameaçava matar ela caso não repetisse acusações contra a própria família. Toda essa escuridão mexeu com a cabeça dela, deixou ela mais desconfiada e fez ela acreditar numa coisa que ela repetiu pelo resto da vida: nessa indústria, sempre tem alguém puxando as cordas por trás. Então, quando Michael morreu em 2009, LaToya não reagiu só como uma irmã destruída pelo luto. Ela agiu como alguém que já tinha visto esse filme antes. No dia seguinte à morte de Michael, em 26 de junho de 2009, perto do meio-dia, LaToya apareceu na mansão de Michael, em Carwood Drive, usando óculos escuros e um casaco bege. As câmeras de segurança registraram ela entrando pelo portão lateral, acompanhada de 2 homens carregando bolsas dobráveis. Anos depois, um guarda-costas contou anonimamente que LaToya passou quase 5 horas dentro da casa, pegando coisas do quarto, do escritório e da biblioteca de Michael. Quando saiu, estava com 9 bolsas. 9. E quando perguntaram o que tinha lá dentro, ela respondeu baixo: documentos. Muitos documentos. Papéis, diários, envelopes, até fitas cassete. Segundo ele, as bolsas foram fechadas e lacradas antes de saírem da mansão. A parte mais estranha veio depois. Uma ex-empregada da casa contou anos mais tarde a um repórter que a equipe de LaToya também tirou uma caixa de madeira trancada do armário de Michael. E, de acordo com ela, aquela caixa guardava cartas escritas à mão, contratos, lista de dívidas, uma lista de inimigos e algo descrito como mensagens para Miss Ross.
Os fãs acreditam até hoje que a Miss Royce é uma referência da Diana Royce, que Michael tinha escolhido como guardiã dos filhos caso algo acontecesse com ele. Se isso for verdade, aquelas cartas poderiam esconder confissões, avisos pessoais ou segredos que o Michael nunca quis que viessem a público. Anos depois, perguntaram para Diana Royce o que ela achava do comportamento de LaToya depois da morte do Michael, e ela apenas suspirou e disse: LaToya sabe de coisas que Michael nunca quis que ninguém revelasse. Ela não explicou, não negou, também não defendeu LaToya, só deixou a frase no ar. LaToya levou alguma coisa, ou talvez muitas coisas daquela casa, e até hoje ninguém sabe exatamente o que. Esse virou um dos maiores mistérios envolvendo a morte de Michael. Ela disse que Michael estava cercado de pessoas que queriam vê-lo morto. Falou que ele era controlado, manipulado e explorado financeiramente. Segundo ela, Michael tinha medo de algumas pessoas ao redor dele. Em um momento, chegou a descrever o irmão como um prisioneiro da própria vida. E ela não tratava aquilo como um simples acidente médico ou uma negligência. LaToya insistia que existia um responsável por tudo aquilo, alguém por trás. E teve uma frase específica que quase ninguém lembra hoje. Em anotações policiais, ela afirmou que acreditava que Michael via sendo um alvo há anos. Essas foram as palavras exatas dela. Alvo há anos. Ela dizia que Michael valia mais morto do que vivo, que empurraram ele para dívidas gigantes, que obrigaram ele a assinar contratos que ele não queria, e repetia constantemente que pessoas próximas queriam acesso ao dinheiro dele e os bens dele. Em público, ela evitava citar nomes, mas em conversas privadas com amigos em Los Angeles, ela falava sobre executivos, pessoas da indústria, familiares e gente em que Michael confiava, que, segundo ela, acabaram traindo ele. E aí começam as teorias. Será que ela estava falando da Sony, da AEG, de parentes, empresários, assessores? Ou será que existe uma rede muito maior conectando isso tudo? E mesmo com todas essas acusações, tinha um problema. A própria LaToya também carregava várias contradições, porque ela não era exatamente inocente nessa história. Durante anos, ela assinou contratos para revelar segredos da família, vendeu entrevistas para tabloides e acabou lucrando em cima de escândalos envolvendo Michael. O próprio Michael chegou a dizer que acreditava que LaToya estava sendo manipulado por pessoas que queriam machucar ele, e que ela já nem sabia mais quem realmente era. Anos depois, quando conseguiu escapar do relacionamento abusivo com Jack Gordon, LaToya mudou completamente o discurso. Ela afirmou que tinha sido pressionada e manipulada para atacar o Michael publicamente. Disse que se arrependia de tudo, mas o dano já estava feito. Grande parte do público nunca conseguiu confiar totalmente nela de novo. Por isso, quando LaToya começou a fazer essas declarações em 2009, muita gente reagiu com desconfiança. Só que, conforme novos detalhes apareciam, mais informações vazavam, ficava cada vez mais difícil simplesmente ignorar o que ela estava falando. No dia seguinte, ela foi pra casa do Michael, pegou coisas que ninguém tinha nem encostado. Enquanto todo mundo tava falando de tragédia, ela soltou assassinato, sem pensar duas vezes. Antes mesmo da mídia entender o que tava rolando, ela já falava em conspiração, e bateu nessa tecla várias vezes. Pra ela, a morte de Michael não foi acidente. A LaToya segue sendo a única irmã Jackson que falou assassinato publicamente, e nunca voltou atrás. Mas o que realmente faz a galera continuar falando da LaToya não foram só as acusações. Foram as 9 bolsas que ela tirou da casa em Carlwood Drive. 9 bolsas que simplesmente sumiram. Se a LaToya protegeu esses segredos ou escondeu tudo, ninguém sabe. Talvez ninguém nunca vai saber. Mas uma coisa é certa, ela é a irmã que saiu daquela casa carregando a verdade, ou mais perto que alguém já chegou dela. 5. Berry Gordy, o padrinho que ajudou a criar Michael Jackson, e talvez tenha deixado marcas difíceis de apagar. Na indústria musical, existe um tipo de poder que não vem de hits ou grana, mas de moldar alguém antes mesmo da pessoa entender quem ela é. E no caso do Michael, esse poder tinha nome e sobrenome, Berry Gordy. Foi ele quem descobriu, lapidou, cobrou, direcionou cada passo e, de um jeito que muita gente nunca entendeu direito, virou uma sombra constante na vida dele. A história deles começou muito antes dos escândalos, antes da fama, antes dos processos. Lá em julho de 68, um Michael Jackson de 11 anos entrou numa audição da Motown em Detroit, suando, nervoso, mas cantando Who Loves You como se já tivesse 1000 anos de vida. Na sala, Berry Gordy só observava, fez um aceno curto e pronto, decisão tomada. Contratem eles.
Ali o jogo virou. Michael não só entrou para a gravadora, ele entrou num sistema. A Montal vendia a ideia de uma fábrica de sonhos, mas por dentro era quase uma linha de montagem, com regras afiadas. E quem comandava tudo era o Berry Gordy. Ele decidia cada detalhe: roupa, dança, jeito de falar, até o tom das entrevistas. O Jackson 5 não era só uma banda, era um projeto milimetricamente construído. Tinham treinadores vocais, coreógrafos, aulas de etiqueta, consultores de imagem, tudo para moldar artistas negros perfeitos e acessíveis ao público. Seu irmão Jermaine Jackson se casou com Hazel, filha do Berry Gordy. Isso acabou misturando tudo: família, negócios, lealdade. Berry tinha muito poder na indústria. Jermaine ficou no meio disso tudo, dividido entre a Montal e o próprio irmão. E o Michael percebeu isso. Então, quando ele saiu da Montal, não foi só uma decisão de carreira, foi tipo uma fuga mesmo. Só que gente com poder, tipo Berry Gordy, não esquece fácil. E quando algo sai do controle deles, quase nunca sai sem deixar a marca. 25 de março de 1983, a famosa noite do Motown 25, momento em que o Michael Jackson soltou o Mohawk pela primeira vez, mudou a história. No palco foi lindo, mas nos bastidores o clima era totalmente diferente. Anos depois, alguns dançarinos contaram que o Michael chorou no camarim antes de entrar. Não era de nervosismo, era pressão. Dizem que Berry Gordy apareceu e fez um discurso que parecia mais uma cobrança do que um apoio. Mostra pra eles quem você é. Mostra que você merece estar aqui. Michael só balançou a cabeça. Mas assim que Berry saiu, as mãos dele começaram a tremer sem parar. Aquilo não era só uma apresentação, era um teste, uma prova final. Os anos foram passando e o império do Michael cresceu muito além da Montal. Julia virou um fenômeno absurdo. Ted mudou o jogo do pop. Dangerous cravou de vez o nome dele como algo eterno. Mas enquanto o brilho do Michael só aumentava, Berry Gordy ia sumindo dos holofotes. E nem todo mundo acha que ele lidou bem com isso. Começaram a pipocar rumores entre fãs de que Berry queria de alguma forma puxar de volta a influência que ele tinha sobre o Michael, principalmente quando a vida dele começou a ficar uma bagunça nos anos 90. Tinha gente que dizia que Berry ainda se via no direito de reivindicar o Michael como uma criação da Montal, mesmo que a versão gigante que ele virou já tivesse sido construída bem longe desse controle. Diana Ross, que conhecia os dois como poucos, teria soltado para um amigo: tem coisas entre Berry e o Michael que nunca vão ser ditas. E aí chegou 2003, o ano que tudo começou a ficar estranho de verdade. Quando o Michael foi atingido pela segunda onda de acusações e o mundo virou as costas para ele, rolou uma cena bem estranha. Berry Gordy simplesmente apareceu no escritório da Sony em Nova York para uma reunião de emergência. Do nada. Ninguém nunca explicou direito o motivo. Berry não tinha nenhum cargo ali, não era empresário, advogado, nem executivo do Michael. Mesmo assim, entrou como se fosse dono do lugar, bem no auge da crise. E até hoje, isso é um debate entre os fãs. O que ele estava fazendo lá? Quem o chamou? O que ele já sabia? E principalmente, estava falando por quem? Tem gente da velha guarda do Montal que acredita que Berry não queria ver o Michael cair em público, mas não por dó, sim porque o Michael era parte do legado dele, a joia mais valiosa que ele ajudou a construir. Se o Michael caísse, levava junto a imagem perfeita da Montal. A presença de Berry ali não era só coincidência, era sinal de que a velha guarda estava de olho, talvez até protegendo interesses muito maiores do que o próprio Michael. Mas nada foi tão estranho quanto a postura de Berry Gordy no memorial do Michael em julho de 2009. Enquanto o mundo inteiro, de celebridades a fãs, estavam desmoronando em lágrimas, Berry subiu no palanque com uma calma quase desconfortável. Parecia um discurso ensaiado há muito tempo. Ele disse: Michael, o maior entertainer que já existiu. Não, foi meu maior artista, minha maior descoberta. Ficou no ar a dúvida: isso foi uma forma de respeito ou um ponto final na história deles? A real é que a relação entre Berry Gordy e Michael Jackson sempre foi um labirinto, cheio de orgulho, mágoa, proteção, muito silêncio. Tinha coisas ali que iam muito além de contratos ou dinheiro. Os dois carregavam o peso de serem pioneiros negros num jogo dominado por gente branca, lidavam com a fama desde cedo, e o que tudo indica, dividiam grandes segredos que talvez nunca fossem feitos para vir à tona. Berry conhecia todo o sistema por trás de Michael desde o começo. Empresários, contratos, aqueles caras de terno caro que mandam em tudo. E o Michael sentiu o tamanho do poder do Berry muito antes de entender o seu próprio poder. Talvez seja por isso que, mesmo depois de tudo, Berry ainda é uma das figuras mais enigmáticas dessa história. Ele nunca explicou a pressão que estava acontecendo no Motown 25. Nunca explicou por que apareceu do nada na Sony no pior momento jurídico do Michael.
Nunca explicou por que o discurso no funeral foi tão contido. E também nunca explicou por que a Diana Royce dizia que existem coisas entre eles que nunca viriam à tona. 5 nomes. 5 presenças estranhas orbitando Michael Jackson como nuvens pesadas que nunca iam embora. Um produtor que sabia demais, o executivo que queria tudo, um irmão sempre um passo à frente da verdade, uma irmã que saiu com 9 bolsas, um padrinho cujo silêncio gritava mais alto que qualquer confissão. Muita gente diz que Michael morreu sozinho. Não morreu cercado por gente que dependia dele, sugava, vigiava, negociava cada movimento, duvidava, pressionava, cercado pelo próprio império. E por mãos prontas para pegar tudo quando ele caísse. Porque por trás do brilho, os gritos dos fãs, Michael estava preso num labirinto de poder, dívidas antigas, tretas com a família, segredos enterrados, lealdades estranhas, batalhas corporativas que ele nunca quis jogar, mas nunca conseguiu sair. Ele fez o mundo dançar, mas vivia com medo. Curou milhões, mas ninguém curou ele. E no fim, o cara que deu tudo ficou sem nada. Só esses avisos sussurrados para a única pessoa que ele confiava de verdade, Diana Royce, que guardou esses nomes. Porque se até Michael Jackson ainda tinha receio dessas 5 pessoas, tem muita coisa aí que nunca foi dita.